Bom dia, irmãos. Mais um domingo na presença de Deus, na presença do nosso Senhor, como Escola Bíblica Dominical, para estudarmos mais uma porção da sua palavra, com o intuito do crescimento espiritual, do aprendizado, conhecer mais a Deus, seus atributos, o seu amor grandioso para com todos nós, quando ele demonstrou esse amor, mandando seu Filho Jesus descer à terra, trazer o seu plano e propósito para os homens, o plano e o propósito da reconciliação, da volta a Deus, para viver em comunhão com Ele e ter a garantia da salvação eterna em Cristo Jesus. E com esse intuito, a Escola Bíblica Dominical estuda a sua palavra, leva ao crescimento a todos aqueles que já aceitaram Jesus e ensina àqueles o testemunho que a palavra dá em relação a Jesus Cristo, para que eles também tenham a oportunidade de decidir ao lado de Cristo, né? Aceitando essa reconciliação em Deus, e assim o homem possa viver eternamente feliz, com esperança, com paz, com fé no nosso grandioso Deus, Criador dos céus e da terra. E nessa abertura da nossa Escola Bíblica Dominical desse domingo, 2 de maio de 2021, nós vamos ter o privilégio de estudar a lição 5, cujo título é Escolha e Preparo dos Discípulos. E essa lição vai ser ministrada pelo nosso professor Wellington Mendes de Oliveira. E eu convido os irmãos aí dos seus lares para abrir suas Bíblias no livro de Mateus, né? Vamos estudar hoje o capítulo 10 e 11 de Mateus. Abra aí suas Bíblias em Mateus 10. Vamos fazer a leitura bíblica de 10, de 37 a 42. Sendo que o versículo 38 é o nosso texto áureo. Diz assim a palavra de Deus: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aí vem o verso 38, que é o nosso texto áureo. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. E aquele que der até mesmo um copo d'água fresca a um desses pequeninos, na qualidade de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Que Deus abençoe a sua palavra lida nesse texto, pequeno texto da nossa lição. Convido os irmãos aí dos seus lares também para participar, cantando o hino que a gente sempre escolhe para essa abertura, né? Um hino cuja mensagem tem correlação, tem associação à lição que nós vamos estudar, que estudamos, né? E eu convido os irmãos aí para abrir seus cantores cristãos no hino 452. O título do hino é Decisão, né? Precisamos estar sempre pronto para tomar as decisões, né? E essa mensagem nos chama a esse desafio. Vamos cantar a primeira e segunda estrofe desse hino agora na abertura. Depois teremos uma oração intercessória que vai ser apresentada a Deus
pelo nosso irmão diácono e aluno da escola Bíblica Dominical, o irmão Natanael do Nascimento. Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor Deus. Soberano Deus, entregue, Senhor Deus, a escola bíblica dominical, Senhor Deus, em tuas mãos, Senhor Deus. Seja com nosso irmão Elias, Senhor Deus, que é tão dedicado a este trabalho, meu Pai. Soberano Deus, seja com a nossa igreja, Senhor Deus. Abençoa toda a membresia desta igreja, Senhor Deus. Seja com o nosso pastor, com a sua família, Senhor Deus, com cada irmão aí presente, Senhor Deus. Que nessa escola bíblica dominical, Senhor Deus, leve a ter, Senhor Deus, um bom aproveito, Senhor Deus, da tua palavra, meu Pai. Dando sabedoria, Senhor Deus, ao nosso irmão que está dirigindo este trabalho, Senhor Deus. Nós estamos gratos, Senhor Deus, por tudo, Senhor Deus, que tem feito em nossas vidas, Senhor Deus. Esperamos, meu Pai, pelos dias, Senhor Deus, que se passem, que esta epidemia, Senhor Deus, que está assolando o mundo, Senhor Deus. Tu venha, Senhor Deus, dar um basta, Senhor Deus, para nós ter a nossa reunião, Senhor Deus, na nossa igreja, Senhor Deus. São esses favores e bênçãos que eu já te agradeço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Meu nome é Wellington de Oliveira. Hoje vou estar dando a aula, da nossa EBD. E a aula de número 5, a anterior foi dada pela irmã Michele. O título e o tema da aula de hoje é Escolha e Preparo dos Discípulos. A gente vai estar lendo, já lemos, os capítulos 10 e 11 de Mateus. Fazia tempo que a gente não estava estudando os evangelhos mesmo, a gente estava um pouquinho no Antigo Testamento, viemos agora para o Novo Testamento. E vamos lá, vamos dar início à nossa aula. Eu quero começar lendo o texto separado, o texto áudio e também o texto bíblico, separado pelo capítulo. O texto bíblico está em Mateus 10, 11. Vou ler para nós. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E já vou ler agora o texto áudio para a gente, que está em Mateus 10, 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Bom, irmãos, vamos começar a nossa aula de hoje. Esses dois textos eu vou enfatizá-los à medida que a gente vai adentrando na nossa aula, tá? Ele tem duas partes da nossa aula que o autor da nossa revistinha, ela fez divisões e dividiu esses ensinamentos em 10 partes,
eu vou chamá-lo de artigos, tá? 10 artigos aqui para a gente. E dentro desses 2 artigos tem 2 partes que eles enfatizam tanto o texto bíblico quanto o nosso texto áureo. Então, quando chegarmos até lá, eu vou adentrar, porque acho que é muito importante. Tanto essa parte... bom, se a gente for ver o livro de Mateus, né, e principalmente capítulo 10 e 11, quase tudo aqui são palavras diretas do Senhor Jesus Cristo. Poucas partes são as introduções daquilo que Jesus disse para esses apóstolos, né? E eles descreveram nos sinóticos, né? Não são todos, né? Na realidade, são poucos os textos que a mesma coisa está nos 3 livros, né? A mesma história, o mesmo versículo está incluído nos 3. Às vezes, uma parte da Bíblia está em Mateus e Marcos, ou então só em Mateus, ou então em Mateus e Lucas, e alguma parte deles, uma minoria, está nos 3. E esse nosso texto áureo, ele está nos 3, ou seja, é uma coisa que foi enfatizado, né? Entrou nos 3 textos, então é uma coisa importante. E não só entrou nos 3, como ele entrou agora, em 10:38, mas ele de novo volta a ser repetido em Mateus 16, né, 24, ele está em Marcos e ele está em Lucas. Então a gente vai enfatizar ele porque eles são muito importantes. O estudo de hoje começa com ele nos dando essa ideia mesmo dos sinóticos, que esses textos estão em outros lugares dentro da Bíblia, e ele começa do capítulo 1, no versículo 1, falando sobre Deus ter dado agora autoridade, ter dado poder para esses apóstolos saírem e fazerem aquilo que eles já aprenderam durante 3 anos na caminhada com Jesus. Eles aprenderam através de muitos dias com ele, imagina só, 24 horas por dia, aprendendo, andando com Jesus, vendo quem Jesus era, vendo o que Jesus fazia, vendo como ele se portava diante das situações. Muitas das vezes, o amor não veio em forma de um abraço, mas veio em forma de aplicação daquilo que Deus quer para as nossas vidas, que às vezes é difícil para a gente, porque a gente tem que fazer aquilo que está escrito num desses textos, né, que a gente tem que negar a si mesmo para fazer aquilo que é melhor para nós, que Deus sabe, né, e nós não sabemos. Ele começa no versículo 1 falando isso, dando autoridade deles de cura, de expulsar demônios, tudo em nome de Jesus, porque quem faz sempre é Deus e nós somos apenas vasos na mão dele. E depois ele começa nos mostrando os apóstolos, até o versículo 5, né? Versículo 4, na realidade, aqui fala de 2 ao 5, mas até o 4 ele fala quem são os apóstolos, e o 5 ele diz o seguinte: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis nas cidades dos samaritanos. Aí é engraçado, né? No Antigo Testamento a gente fala que através de Abraão todos os povos seriam alcançados por Deus, né? E aqui, logo na primeira vez que Deus está mandando os seus discípulos, os seus apóstolos, para falar com todos, ele falou, primeiro vamos falar com esse grupo aqui. Ele separa. E aí começa a nossa aula de hoje, que ele separou, né? Antes disso, um pastor americano, ele era pastor da Igreja Batista Moody, em Indianápolis, ele deu um nome para esse capítulo, dizendo que é o capítulo dos embaixadores do rei, os embaixadores do rei. Ele deu esse nome, e é um nome digno, sim, que aqui ele está falando dos embaixadores do rei, por quê? Porque são os primeiros representantes. Enquanto, no livro de Mateus, ele explicita que Jesus mandou os 12 apóstolos pregar o evangelho, depois de ter ensinado, ou seja, Jesus discipulou aquelas pessoas, ensinou como eles deveriam agir, ser, de acordo com aquilo que ele era, aquilo que Cristo é, para que eles fossem parecidos com Cristo. Agora eles mandam para o mundo, e especificamente no começo ele fala para esses apóstolos pregarem para os judeus, para o seu próprio povo. Ele manda para o mundo, ou seja, ele agora vai ser um representante de Cristo lá fora. Essa frase, embora ele tenha dado nome para isso, esse nome não foi ele quem criou, esse nome está em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17, fala que nós somos agora em Cristo nova criatura, Cristo sendo nosso reconciliador com Deus, porque nós nascemos, né, de uma forma totalmente torta, não buscando a Deus. Agora Cristo nos reconcilia com Deus, Cristo nos reconciliando com Deus, depois ele sobe e ele nos deixa aqui com o ministério da reconciliação, no versículo 20 do capítulo 5 de 2 Coríntios, ele explica isso, que agora nós somos nós quem? Os cristãos, né? Aqueles que uma vez nascidos de novo, totalmente pela misericórdia e amor de Deus, sem que nós tenhamos
nada a ver com a condição em que nós nos encontramos, para que a gente não se vanglorie. Ninguém é cristão porque é melhor, nem pior, muito pelo contrário, nós somos idênticos, mas Deus nos fez nova criatura. E agora nós somos esses embaixadores que ele fala. E interessante que esse capítulo aqui, na realidade, está falando sobre justamente aquilo que é a missão da igreja. A missão, pelo próprio nome propriamente dito, que nós somos missionários. Aqui Deus está fazendo aquilo que no livro de Mateus também, no capítulo 28, versículo 19, ele fala: ide pregar o evangelho, aqui Jesus deu o ide para os apóstolos. No livro de Lucas, no capítulo 9, ele dá a mesma ordem para os 12 apóstolos, mas já no capítulo 10, logo no começo, ele, logo após mandar os apóstolos, ele diz que logo após ter enviado os apóstolos, ele manda 70 discípulos, ou seja, a gente não sabe o número total depois disso de pessoas que Jesus conseguiu, né? Jesus tornou discípulos e enviou para o mundo. Mas ele sim explicitou isso, que era primeiramente para os apóstolos pregarem para a sua casa. E no capítulo 1 de João, Deus diz que isso aconteceu mesmo, só que aconteceu uma coisa que não foi tão fortuna, né? Na época, no livro de João, diz que Deus veio para os seus, e na Bíblia, no Antigo Testamento, os seus eram o quê? O povo primário, o povo judeu, né? Mas os seus não receberam. Mas aí vem a glória, que fala que através de Abraão nós todos seríamos salvos. Ele fala que os seus não os receberam, mas todos aqueles, ou seja, qualquer um, mesmo dentro e fora daquele arraial, né? Todos aqueles que o receberam tiveram a oportunidade de se tornar filhos de Deus. E aí, por isso que hoje eu, e provavelmente a maioria dos ouvintes aqui que não são judeus, mas também os judeus, tá? Tem a oportunidade hoje de estar incluído dentro dessa família, né? E dentro desse plano de salvação que Deus planejou para nós. Aqui, como eu disse, o autor da nossa revistinha, ele dividiu isso em 10 partes, que eu vou chamar de artigos. No primeiro, ele diz, né, a Bíblia diz, que Deus escolheu essas 12 pessoas. E essas 12 pessoas, eles têm umas peculiaridades em si mesmo, que Deus, por causa disso, provavelmente escolheu. A Bíblia não explicita que foi por causa disso, mas eu atento para esse lado, né, que cada um tinha sua personalidade. Mas vamos... a sua maioria, na realidade, 50% dele praticamente eram pescadores, e os 4 primeiros de cara estavam lá no dia da pesca, né, que foram os 2 irmãos, mas os outros 2 irmãos, que eram Pedro e André, João e Tiago. André, ele era discípulo de João Batista. Ele já tinha apresentado o Messias antes. Na Bíblia explica não no livro de Mateus, mas explica para Pedro, e Pedro fala: nossa, esse aqui é quem o livro do Antigo Testamento fala, o Messias que veio. E nesse dia teve a grande pesca, né? Não vamos entrar dentro disso para a gente não fugir um pouquinho, mas no dia da pesca maravilhosa, que eles pegaram tanto que o barco quase afundou de tanto peixe. Aí nesse dia Pedro e André, e também os outros 2, Deus chamou-os para ser agora pescadores, mas pescadores de homens. A primeira parte, o primeiro artigo que o autor diz aqui é sobre a autoridade. Esses discípulos escolhidos, 12, né, eles foram os 12 escolhidos, eles tinham o que a gente chama disso mesmo, de autoridade. Mas não é uma autoridade no sentido de que eu chego aqui, eu sou brabo e na força eu consigo fazer alguma coisa. O que eles falam aqui é de autoridade real. A autoridade real, eu não posso escolher, na realidade, né, um pastor, ele escolhe, mas segundo aquilo que Deus coloca no seu coração, e o próprio pastor é escolhido por Deus, né? O próprio pastor, ele é vocacionado por Deus. Então, tem as pessoas que são escolhidas vocacionadas por Deus, e em vez de, na realidade, a maioria dos casos aparece que eu apontei um líder, mas na realidade ele é que despontou. Por que eu digo que despontou? Ele despontou por quê? O líder, ele tem suas características, sim. Ele é uma pessoa, ele não precisa ser mais estudado ou menos estudado, embora, claro, que seja uma boa qualidade a pessoa estudar, mas o único apóstolo que era o mais estudioso, que tinha mais, na realidade, estudo, era Judas Iscariote. Por isso que ele foi chamado, né, o chamado dele, ele foi colocado como tesoureiro. Ele era o que tinha mais estudo, e na realidade ele foi o que traiu, ou seja, os outros eram pescadores, ou seja, na realidade essa autoridade, ele vem de quê? Daqueles princípios, os princípios morais, e aquilo que Deus olha para uma pessoa e fala assim, isso aqui, como ele é feito a minha imagem e semelhança, mesmo que ele seja uma pessoa que ainda não nasceu de novo, eu consigo ver que ele tem princípios morais, ou ele tem
É óbvio que Deus não vê nada não é o bem que ele vê na gente que faz com que ele escolha, mas aquilo que ele vislumbra, aquilo que ele tem preparado para nós, que ele consegue aperfeiçoar e moldar de acordo com aquilo das necessidades de Deus, para a honra e glória do Senhor. A autoridade, como eu disse, né? E Judas, engraçado que Judas ele foi o único apóstolo que não foi missionário. Isso é para a gente, não é uma pegadinha, não. O ID é para todos, entendeu? Todo cristão ele tem que ser um missionário, porque quem acredita na missão que nos foi incumbida, não tem como não fazer ela. É óbvio que existe uma frase que diz que nem todas as pessoas vão poder colocar os pés no campo como missionário, mas aqueles que não podem alcançar com os pés, alcançam com os seus joelhos. É uma frase que eu acho bem legal, que a gente pode nem todos estar lá no campo missionário, mas a gente está com o joelho dobrado, a gente está falando do evangelho ao redor. E em aulas anteriores, a gente viu que a gente não pode separar o secular do cristão. Em qual sentido? No sentido de que eu estou fora desse mundo. Eu não estou fora desse mundo. Em Filipenses ele fala isso, né? Ele fala que ele não tirou a gente do mundo, a gente continua no mundo. Ou seja, enquanto na vida e tudo ao redor é secular, eu sou cristão. Ou seja, o dia inteiro eu sou cristão. Quando é engraçado que o pastor anterior, né, que é o Wilby Warren, ele falou que nós somos embaixadores de Cristo. Uma vez perguntaram para Billy Graham se ele queria ser presidente dos Estados Unidos. A resposta dele foi muito boa, excelente e, ao mesmo tempo, um pouquinho engraçada para a gente ver. Eles falaram assim, não, eu sou embaixador de Cristo, eu não aceito ser rebaixado de cargo. Ou seja, ser presidente dos Estados Unidos sem chance, porque ele já é embaixador de Cristo. A segunda parte desse nosso ensino fala de que Deus nomeou as tarefas. O que ele nomeou as tarefas? Ele falou, você vai para o mundo e anuncia o quê? O reino. E aí, quando você for lá, você cure as pessoas, cure as suas doenças, você expulse os demônios, sare as feridas dessas pessoas. O texto nosso enfatiza numa coisa que é bem interessante, que às vezes a gente não para pensar. Que hoje em dia, mulher ou homem, né? Às vezes a gente está em casa, está com uma dor de cabeça, eu vou lá na minha cabine, pego uma dipirona e tomo. Eu estou com uma dor de barriga, uma diarreia, ou qualquer coisa, eu vou lá na minha cabine, eu vou ali na farmácia e tomo uma coisa. Vocês imaginem, nessa época, qualquer coisinha que a pessoa tinha, e a gente não fala desses milagres que ocorreram, de pequenas doenças, de pequenas coisas que ocorriam, a gente fala de uma mulher, né, que por 12 anos tinha o fluxo sanguíneo, né, que foi dado na aula anterior pela nossa irmã, e para a irmã Michele, e lembrando que na aula dela, na aula da nossa irmã Michele, nesses 2 capítulos anteriores, que é o 8 e o 9, ali houve o relato de 10 milagres e 6 desses 10, ou seja, 60% era relacionado a problemas físicos que as pessoas tinham. Então, Deus mostra o que eles têm que fazer, eles têm que ir lá, pregar o evangelho, falar de Deus e mostrar esse Deus através, nessa particularidade, através daquilo que Deus consegue fazer, daquilo que Deus é, entendeu? Ele é aquele que sara a ferida, é aquele que cura, é aquele que traz um bem-estar, e dentre os milagres anteriores também ele fez coisa para mostrar sua grandeza, como o mar se acalmar e o vento obedecer, o que é magnífico só de se pensar, né? Na terceira parte, né, que a gente falou da autoridade, a gente falou das tarefas, que essas tarefas foram, né, incumbidas a eles de fazer essas coisas, essas curas em nome de Jesus, obviamente. E na terceira parte, na terceira parte é que ele fala, orientou onde ir primeiro. O autor, um pouquinho antes, ele fala para a gente assim, eu separei essas partes porque são 2 capítulos que têm muita informação, então eu pontuei essas partes aqui, mas se você tiver alguma outra coisa a colocar dentro das minhas colocações ou até fora, mas que seja dentro da Bíblia, coloque. Ele pontua aqui que ele orientou onde eles vão primeiro. Onde eles vão primeiro? Eles vão primeiro dentro de sua própria casa, na casa de Israel. Mateus era judeu, ele era um publicano, e ele era, obviamente, o povo judeu ele não tinha essa separação que nós temos hoje em dia, né, de um Estado laico, no qual o Estado era uma coisa e Deus era outra. Não, ele era um judeu. A sua nacionalidade também é a sua religião, aquilo que ele crê. Então, ele orienta a ir para dentro da sua própria casa. Eles são orientados, os apóstolos, a ir para dentro e pregar o evangelho para os seus judeus. O que nos indica, e isso é o que o autor também da revistinha, e eu concordo, nos disse, que nos indica que, primeiramente, irmãos,
se nós temos que discipular alguém, primeiro porque é o correto, segundo porque nós amamos a quem está dentro da nossa casa. É claro que eu amo quem está fora, mas seria uma hipocrisia eu falar que o Marley, que é meu filhinho de 10 anos, e a Manuela, que é minha filhinha de 11 anos, eu estou tão preocupado quanto o garoto que eu vejo na rua hoje, quanto eles. Eu estou preocupado em Cristo, mas seria uma hipocrisia minha falar que eu não tenho medo de acontecer alguma coisa errada com meus filhinhos, entendeu? Que aqueles estão dentro da minha casa. Então a gente prega primeiro dentro da nossa própria casa. Não vamos esquecer sempre, gente, porque também é o lugar mais difícil de se pregar, né? Para os nossos irmãos, primos, primas, tios, tias. Geralmente é o mais difícil. E a Bíblia fala, até que com Jesus, né, que é difícil o profeta, né, o seu ouvido na sua própria casa, né? Mas a gente é chamado a fazer isso. A outra ênfase que eu quero dar também para quando eles pregam dentro de casa é que se cumpriu aquilo que está escrito em João, que ele veio, né, para os seus, mas os seus não receberam. Não cumprir, mas uma afirmação. Os evangelhos, eles não estavam juntos e colocados, né? Na realidade, uma confirmação do evangelho, como ele é verdadeiro, né? Enquanto João escreveu uma carta aqui, Mateus escreveu uma coisa ali, Lucas lá, e quando você colocou tudo junto, todas elas se sincronizavam, elas se conectavam, como se fosse um quebra-cabeças, perfeitamente, porque Deus é perfeito e a palavra de Deus também. Amém? O quarto ponto aqui é que ele orientou sobre o que falar. E aí ele orientou mesmo. Por quê? Estava falando para os judeus. Acho que já foi explicado em aulas anteriores, mas eu vou enfatizar isso. Ele falava assim, vai e anuncie que é chegado o reino do céu. Olha só, hein? É chegado o reino do céu. A gente comumente fala o reino de Deus, e ele enfatizou mais do que os outros apóstolos até Mateus, né? O número de vezes que ele fala isso, porque ele está falando diretamente para os judeus, apóstolos e outros livros também da Bíblia, né? Ele enfatizou muito. Por que ele não falava reino de Deus? Ele não falava reino de Deus porque o judeu, por si só, não aceitava muito bem, porque eles achavam que o nome de Deus era tão sagrado, que eles não gostavam e evitavam utilizar o nome de Deus, mas era bem aceito por eles e conhecido por eles quando se dava ênfase ao reino de Deus. Só um momentinho. O evangelho é ensinado por Jesus durante esses 3 anos. Eu imagino, no início do livro, até nos remete a isso, a esses dias que eles passaram, tantas coisas novas que vão contra aquilo que, na realidade, eles criam, porque eles eram judeus, né? Não contra, mas visto de uma forma que eles não vislumbravam por causa da sua cultura na época, né? E ali, agora, Deus foi enfático e bem direto da forma que tinha que ser feito, né? Tinha que ser feito o evangelho, mostrar a sua cura, mostrar quem é Jesus, mostrar a salvação, sem que eles ficassem enrolando. Ou então, como muitos pregadores hoje em dia fazem, oferece uma outra coisa que não Deus para que você que encha a sua igreja, ou traga você, ou traga você para perto. E isso não foi o que Jesus disse. Jesus disse, seja reto e seja direto, e pregue somente a verdade, até porque, né, Jesus é a verdade, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele não está aqui para ludibriar, nem levar ninguém de uma forma até um lugar como se fosse uma ratoeira, né? No quinto, ele enfatiza que Deus também ensina para eles como que eles deveriam ir, o que eles deveriam carregar, as suas bagagens. Ele fala, não leve 2 túnicas, não encha de franja, não se encha de ouro, nem de prata. E concordo também com um ponto que ele coloca, um ponto muito interessante, que o evangelho a gente tem pressa. Porque quem crê no evangelho e crê na salvação, também crê que há condenação. E se há condenação, eu tenho pressa de salvar, eu tenho pressa de falar desse evangelho, eu tenho pressa de ir em todos os lugares e explicar o máximo de pessoas possíveis, lembrando novamente, dentro da nossa casa primeiro, mas depois para todas as pessoas, para que eles possam conhecer esse evangelho, para que eles possam ser transformados como um dia eu fui alcançado e serem alcançados pela palavra de Deus, que é a única que salva. E tem que ter pressa mesmo. A outra parte também, obviamente, que ele não cita aqui, mas é a parte que eu creio também, né? Você imagina só, né? Chega uma pessoa te pregando humildade, pregando que ele não tem muitos bens, né? Que ele está se hospedando na minha casa e eu estou dando comida para ele, bebida, e ele chega lá com um monte de roupa, um monte de túnica nova, um monte de tesouros e ouros. Ele está indo contra um pouquinho daquilo também que o evangelho prega, que é a humildade, que é para não juntar aqui. E você já imaginou? Eu estou achando que tem alguém que está caindo num penhasco. E aí, para ir lá salvar essa pessoa, eu ando cheio de ouro, e eu estou caindo no penhasco. Um dia eu estava caindo no penhasco, alguém me salvou,
e agora alguém está caindo do penhasco e eu estou todo enfeitado para ir lá, não preciso desse enfeite. A gente tem urgência. O evangelho tem urgência e a gente tem que ser humilde também. A gente tem que lembrar o tempo todo de ter a humildade como Cristo foi humilde. Cristo, ele mostrou sua humildade, ele se desfez de si mesmo, né? Ele desceu do reino dos céus, onde até os anjos, para olhar para Deus, cobriam os olhos, e ele veio para cá e se humilhou a si mesmo, né? Ele se colocou lá no fundo do poço, carregando a sua cruz, né? O sexto item, né? Sexto artigo, é bem ou mal recebido, o que fazer? Esse item, ele remete ao texto bíblico que a gente leu. O texto bíblico que nós lemos, capítulo 10, versículo 11. Eu acho ele de suma importância, como todo o restante, mas eu acho ele de suma importância e eu vou mostrar aos irmãos por quê. 10, versículo 11, que diz: E qualquer da cidade ou da aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos até que vos retires. A Bíblia, ela, através dela inteira, ela fala como é a pessoa que hospeda, que hospeda e recebe. Quando Jesus veio, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Olha só a importância disso. A gente, às vezes, toma pequenas palavras. É óbvio que se eu tivesse que pegar qualquer 2 versículos desses capítulos, tem muita coisa que a gente pode falar. E como ele tomou esses 2 como um como texto áureo e outro como texto bíblico no início, então eu vou enfatizar mais neles, porque todos são de importância, mas eles foram enfatizados para a gente no começo. Vocês imaginem, Deus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele veio para os judeus, para pregar para os judeus não receberam, depois ele pregou para o restante do mundo. No Antigo Testamento, quando Ló recebe os 2 anjos, ele está disposto para proteger os seus hóspedes, entregar as próprias filhas. Depois, em Juízes, isso acontece o mesmo. E o interessante é que em Mateus 25, se você for um pouquinho para frente, Mateus 25, ele é um capítulo escatológico, que fala do fim dos tempos. E aí, em 25:31, Jesus fala assim, né? Deus fala, vinde a mim benditos, né? E separa para a direita e para a esquerda. Para a direita, aqueles que fizeram certas coisas, que era digno daquilo que Deus ensinou. E para a esquerda, aqueles que não fizeram. Dentre essas coisas, assim, vinde benditos dos meus pais, aqueles para o qual o reino dos céus foi feito, entendeu? Olha só. E fala assim, aqueles que vieram para a minha direita, porque eu tive fome e deste de comer, porque tive sede, deste de beber. E olha só, hein? Porque fui estrangeiro e me recebeste, me hospedastes. Olha só, Deus coloca como aquele que é salvo, aquele que hospeda. É óbvio, gente, olha só, não vamos confundir as coisas. Eu, crendo em Cristo, eu amo servir a Cristo e amo fazer aquilo que é de Cristo. E eu quero que isso cresça em mim, fazer e ser mais parecido com Cristo. Então, eu faço, muitas das coisas que a gente faz, a gente nega aquilo que a gente é para fazer aquilo que Cristo. E de tanto a gente fazer, a gente se habitua e Deus transforma e cria na gente um coração melhor e mais parecido com o dele. Isso é a santificação. Olha que Deus, aqui mesmo no texto, ele fala assim, aquele que te hospedar bem, né? Quando você chegar naquela casa, você chega e deixa a paz, né? A vossa paz esteja naquela casa. Aqueles que não te receberem bem, que a vossa paz retorne para ti. Ele deixa aquele lugar sem a paz. Olha só, ele não recebeu o Cristo. Não foi de bom grado que Cristo foi aceito naquele lugar. Isso é uma coisa muito importante que todo cristão tem que vislumbrar o tempo todo. Nós somos as pessoas que um dia recebemos a Cristo e a gente tem que buscar isso e levar isso para as pessoas. Obviamente que a gente tem que chegar também sendo bons hóspedes, tá, gente? Mas aqui não entra nesse mérito, não. O mérito de a gente se hospedar, a gente dar um bom testemunho naquele lugar para que a gente consiga transformar as pessoas com a palavra de Deus, e a palavra ela sempre tem que ser seguida dos nossos testemunhos, daquilo que a gente vive. Isso remete ao nosso primeiro artigo lá, que é sobre a autoridade. Aqueles homens, eles tinham autoridade porque eles viviam de acordo com aqueles princípios e valores que eles relatavam, que eles falavam, né? Eles pregavam e praticavam aquilo, porque aquilo era parte daquilo que eles eram. E nós só somos também porque somos transformados em Cristo e pedidos e ordenados a Cristo a negarmos a nós mesmos, que é um dos
que é o nosso texto áureo, que a gente vai daqui a pouco adentrar nele. Esse é a parte 6, né? Esse bem-aventurado e bem recebidos, né? Aí eu comentei com a gente agora sobre essa parte. Vamos agora para o próximo, que é o artigo de número 7. Esse artigo, confesso aos irmãos que meu coração me apertou um pouquinho. Eu estava até conversando com o irmão Heraldinho um pouquinho antes. Por quê? Porque ele falou assim, avisou sobre relacionamentos. O que é esse avisou sobre relacionamentos? Ele chega para os seus discípulos e fala assim, ó, agora eu mando vocês, que são ovelhinhas, né? Ovelhinhas fraquinhas, frágeis, inocentes, ó, mando vocês como ovelhas ao redor de lobos. Por quê? Porque vocês agora, nascidos em Cristo de novo, são novas criaturas que aprenderam de Deus e vocês vão estar num mundo cheio de devoradores, cheio de lobos. Devoradores, quando a gente fala assim, eu não quero remeter para o que muitas vezes a gente pega que é o diabo, não. São as pessoas mesmo do mundo que não conhecem a palavra de Deus e que não negam a si mesmo. Eles vivem como donos de si próprio, autônomos. Tudo pode ser relativo porque eles não têm um padrão. Então, tudo pode ser certo e tudo pode ir errado. Ao contrário de nós cristãos, que existe só um certo e um errado. É sim, sim, não, não. Por quê? Porque nós temos um padrão. Deus deixou a Bíblia para a gente e falou para a gente o que é certo e o que é errado. E mesmo se algum dia eu relutar com uma passagem, uma parte da Bíblia, eu sei que é um lado em mim que ainda tem que ser transformado e modificado, porque ela é boa, perfeita e agradável, a palavra de Deus. Vou falar por que isso aqui apertou um pouquinho meu coração. Por quê? A maioria dos irmãos ou irmãs, às vezes tem pessoas mais jovens aqui, mas quem não tem filhos, ou não tem netos, ou não tem sobrinhos, também é filho, né, de alguém. Então, tem o pai e a mãe como exemplo. Mas eu pensei aqui nos meus filhos, né? Como a gente, no artigo de número 3, fala, né, que a gente primeiro tem que ensinar em casa, eu primeiro ensino aonde? Dentro da minha casa. E minha casa tem meus 2 filhinhos, que é o Marley e a Manuela. E aí eu pensei que algum dia, Marley e Manuela, como eu aprendi de Cristo, um dia eu vou chegar e eles vão estar saindo da minha casa. E aí eu tenho que ensiná-los e deixá-los firmes, como Deus fez isso com os seus apóstolos, firmes na palavra de Deus, porque eu vou enviar os meus filhos como ovelhas e ao redor vai estar cheio de lobos. Interessante que essa semana aconteceu uma coisinha na escola com o Marley, meu filho de 10 anos, acabou de fazer 10 anos, dia 7 de abril. Aliás, foi ontem, né? O Marley estava na escola e na sala de aula. Quando eu cheguei, vamos voltar um pouquinho. Eu cheguei na escola, a dona do colégio me entregou o celular do Marley. Falou assim, ó, o Marley, ele pegou o celular no meio da sala de aula para começar a fazer alguma coisa, então o professor pegou o celular dele. Marley chegou em casa, vou chegar lá no ponto, tá, gente? Marley chegou em casa, eu parei, estamos tomando café, eu não falei nada dentro do carro, porque tinha outras pessoas dentro do carro, uma menininha que mora perto da minha casa, eu trouxe junto, então não falei nada para não constrangê-lo, porque eu queria ensiná-lo. Mas eu já sabia, ele ficou quieto, não falou nada, ele chegou em casa, ele sentou na minha frente e falou assim, eu mexi no celular, mas é o Guilherme, meu amigo, que falou para eu pegar meu celular e roletrar. Aí eu cheguei para o meu filho e falei assim, então deixa eu ver se eu entendi bem. O Guilherme falou para você pegar a maçã e morder, e você mordeu. Depois que você mordeu a maçã, eu te perguntei, Marley, o que você fez? E você falou, o Guilherme falou para eu fazer. E aí eu perguntei para ele, Marley, do jeito que eu falei para você, te lembra alguma coisa na Bíblia? Graças a Deus me lembrou, né? Quando eu falei da maçã, obviamente, para dar uma ênfase, porque ele tem 10 anos e a Bíblia inteira, mas ele já leu várias vezes as bíbliazinhas que ele tem. E a realidade é essa, meu irmão, e meus irmãos e minhas irmãs, que quando a gente bota nossos filhos lá, olha, eu até arrepio quando falo isso, quando a gente coloca nossos filhos lá fora, gente, dá esse medo, porque eles não estão preparados ainda, eles estão só lá na escola, daqui a pouco eles vão para o mundão mesmo, entendeu? Que eles vão estar preparados. Jesus não soltou eles antes, não, mas antes os apóstolos também andavam, né? Eles não ficavam 24 horas, às vezes eles podiam ir lá comprar, buscar alguma coisa, trazer, ou Jesus estava orando num lugar, eles estavam em outro. Então sempre tem lá, né? Alguém que pode estar do lado. E, na realidade, quando eu falo dessa coisa que aconteceu com Marley, é assim mesmo que acontece. E aconteceu com Adão, não foi assim com Adão?
o Satanás não chegou e ele não transferiu, não, foi a mulher que tu me destes. Ou seja, ele culpou Deus e a mulher. A mulher, quando perguntou, foi a serpente. E não foi exatamente isso que aconteceu? E eu ainda perguntei para o meu filho, no Antigo Testamento, você viu o Satanás sendo expulso do paraíso? Ele falou, não. Quem foi? Adão e Eva foi expulso do paraíso. Você viu Deus falando assim, não, realmente, filho, a culpa não foi sua, foi da serpente? Não. A gente é responsável pelos nossos atos, assim como a serpente, no fim dos dias, ela vai receber o próprio pagamento por tudo aquilo que ela fez, todo aquele que seguir os conselhos dos ímpios vão receber também. E foi isso que aconteceu. Eu frisei nisso porque meu coração ficou meio apertado quando eu estava lendo isso e coincidiu de ter acontecido isso com meu filho e ter falado isso com ele antes. A próxima parte daqui é o artigo 8, né? Que fala do alerta sobre traição, que também já acho que meio que fica junto um pouquinho dessa parte anterior, né? Quando você manda o seu filho para fora, ele está vivendo num mundo que é o mundo dentro da minha casa, dentro dos amiguinhos que eu trago para minha casa, dentro de uma idade mais comum, ele tem a proteção do pai dentro da casa, como ele estava com Cristo, ele tinha proteção. Lembre-se de que no capítulo anterior, ele estava lá no barco, Jesus estava dormindo, e o barco começou a se mexer, eles começaram a ficar com medo. Quando eles ficaram com medo e o vento assoprando, o que eles fizeram? Eles foram lá, Jesus acode. Jesus falou, moça, posso nem tirar um conselho, vocês não têm fé, não? Mas mesmo assim eles tinham aonde se segurar. E nós temos, tá? A gente continua tendo. Só que quando a gente manda o nosso filho do mundo, vem essa parte que pode vir as traições. E aí vem o capítulo 9, que pode vir as traições que o mundo pode fazer, mas Deus nos ensina, né, a se apegar a Ele. A gente continua apegando a Jesus Cristo, porque se tudo ao redor estiver parecendo que vai acabar, você pega em Jesus Cristo, Ele acalma o mar, Ele acalma o vento, porque Ele tem poder sobre todas as coisas, e o que parece impossível para a gente é possível. No capítulo 9, Deus adverte a gente. No nosso artigo 9 aqui, não é no capítulo 9 da Bíblia, não, tá? No nosso artigo 9 aqui, né, no item 9, ele adverte sobre a quem temer. Porque você já imaginou, a gente está falando para os outros que não são cristãos, assim, ó, olha, filho, você está com medo de morrer. Se eu falar de morrer, ele vai virar para mim e vai falar assim, você também vai morrer, todo mundo vai morrer. O que vai morrer? A nossa carne, né? Então aqui ele é bem explícito. Não temais, a Bíblia fala, né? No capítulo de Mateus. Não temais aquele que pode matar a carne, mas sim aquele que pode fazer padecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Olha só, né? Ele dá esse aviso para a gente. Por quê? Não porque Deus é um Deus que fala assim, ó, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário. Ele está falando para esses que são remidos por ele. Olha só, ele está falando para os apóstolos. Apóstolos, vamos explicar para essas pessoas aí como é que funciona, porque quando chegar na última hora, e quando eu estava explicando isso para o Marley lá, né, sobre ele resistir, eu usei isso com ele. Eu falei para ele assim, olha, quando chegar na última hora, vai aparecer. Nesse caso, Satanás, no Éden, né, ele falou assim, ó, não tem problema, não faz. Mas podem ocorrer situações nas quais você não foi com sofisma induzido a não cumprir a palavra de Deus, mas sim por força. E aí você tem que saber, não tenha medo disso, porque o seu amor por Cristo vai mostrar que, embora o choro venha na noite, a alegria vem pela manhã, não é assim que a nossa Bíblia nos diz, nos ensina? O choro pode vir à noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu expliquei para o Mário, já imaginou, esse amigo ele não forçou, ele não brigou, ele fez igualzinho o que aconteceu. E esse amigo, gente, ó, o amiguinho do Márlio Gui, eu não sei se ele é cristão ou não é cristão, não, ele não é Satanás, tá, gente? Ele não é o diabo, não vamos confundir. Às vezes ele é até um bom garoto, mas é assim que funciona no mundo. Às vezes nós mesmos podemos falar uma palavra que, às vezes, em vez de encorajar, a gente desencoraja, ou então a gente leva para um caminho que não era o que a gente queria, e a intenção não era essa, mas isso não faz diferença depois, né, que a gente comete o erro, né? Aqui Deus está advertindo a gente, por quê? Porque os apóstolos mostraram como isso aconteceu. Eles foram mandados para o mundo, por meio das ovelhas, onde houveram traições, e no final das contas, eles viram que o diabo viu que os sofismas não conseguiram abalá-lo, porque eles estavam firmados, também aprendemos nos capítulos anteriores, na rocha que é Jesus. Eles estavam firmados na rocha, e firmados na rocha, os sofismas e as armadilhas e artimanhas que o diabo preparou até então, não fez com que eles cedessem, eles permaneceram firmes. E no final, vem o quê? O último
modo de tentativa dele. Eles pegam, esquartejam, crucificam, eles vão pela força, entendeu? Eles vão tentando ameaçar agora, não a sua mente, mas o seu corpo. Vou te machucar, eu vou te torturar. Pode acontecer situações, sim. Hoje em dia, na realidade, ao contrário do que as pessoas pensam, o século XX foi marcado por maior perseguição, só no século XX, aos cristãos, do que em toda a história antiga. O número de mortos por proclamarem ser cristãos no século XX foi maior do que os 1900 anos anteriores. A gente sabe que aconteceu muito na época dos cristãos primários, né? Mas como não existiam muitos cristãos em números, os números eram menores, né? Quando Nero queimava as pessoas ou colocava nos coliseus, eram atrocidades e eles iam de bom grado, né? Como a gente está tentando ensinar agora, para a gente temer não a carne. Espera ali, mesmo que você morra em Cristo, e você vai ter o seu galardão depois, né? Para a gente ser firme, segurar firme, ser fiel até o finalzinho. Agora nós vamos para o nosso artigo 10, nosso item 10. No artigo 10, item 10, aí a gente volta. Eu vou voltar de novo aqui no texto da bíblico, né? Que é o nosso texto áureo, e também de suma importância, tanto quanto todas as outras partes. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Aqui a gente está no versículo 38. No 34, Jesus fala uma coisa que, se você tirar fora do contexto, as pessoas vão se horrorizar. Mas vamos explicar. O que é? Eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Eu vim separar pai de mãe, marido de mulher, irmão de irmã, neto de vó. E depois ele culmina com depois dessa explicação, com essa frase, né? Quem não toma a sua cruz e não segue a mim, não é digno de mim. Olha só, esse povo judeu, como eu expliquei antes, eles não eram só um povo judeu, uma nação de judeus. Ele era uma religião de judeus também. Então, quando você chegava na casa de um judeu e pregava para uma filha sobre Cristo, se essa pessoa agora aceitasse a palavra de Deus de bom grado, recebesse ao Cristo, e fosse um filho ou uma filha, eles eram deserdados. Porque os judeus da época deserdavam esses filhos, eles separavam. Olha só, quando a gente fala que Jesus veio trazer espada, não é porque ele veio fazer mal ou criar guerra, mas é porque ele veio salvar. Salvaram quem? O mundo inteiro estava perdido. Então, qualquer um que ele salvasse, aqueles dos quais eles foram separados, né? Porque separado, a palavra separado a gente vai lembrar que é santo, ou seja, eles foram feitos santos de Deus, separados para Deus. Aqueles outros ali, eles não queriam largar aquilo que eles tinham, a religião que eles tinham. A religiosidade fazia com que ele se prendesse tanto aos dogmas e às coisas que estavam escritas, que o coração daquilo que foi ensinado durante todo o Antigo Testamento não estava ali para muitas dessas pessoas. Então, eles se apegavam às leis e regras e não na finalidade das leis e regras, que era o próprio Cristo que estava ali, o Messias. Esse texto, ele não só está aqui de forma ainda um pouquinho mais breve, como ele depois vem em Mateus 16, 24, ele vem em Marcos 8 e vem em Lucas 9. Eu gosto dos trechos lá, diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, tudo aquilo que era os meus dogmas, as minhas regras, vãs regras, né? Porque as regras são boas, porque não existe regra sem um princípio que a valide. Toda regra tem um princípio que valida aquela regra. O problema é eu seguir a regra e não esquecer dos princípios. O porquê que existe aquela regra, né? Toda regra é feita para infundir na gente os princípios e valores que a valorizaram que a validaram no primeiro plano, a princípio. Então, essas pessoas não queriam largar as regras. Eles nem tinham os princípios às vezes, mas as regras a maioria das vezes, né? Isso é uma hipocrisia, né? Você seguir uma regra, mas não concordar com aquilo que a validou. É uma hipocrisia. Então, a maioria, por isso que muitas das vezes a gente vê na Bíblia chamando os saduceus e os fariseus de hipócritas, porque eles seguiam todas as regras, mas os princípios que vinham por trás não estavam incutidos nos seus corações. Em Mateus 23, ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre sepulcros caiados, do lado de fora totalmente lindos e ornamentados e vazios por dentro, ou seja, eles eram vazios de valores e princípios. Nos 3 livros, depois de Mateus 16, como disse, Lucas 8
Lucas 9 e Marcos 8, de todas elas, a que eu gosto mais, elas são praticamente idênticas, mas na de Lucas, ele fala assim, tome a sua cruz diariamente. Por que eu gosto de... Ele colocou uma palavrinha a mais ali, a cada dia, né, algumas traduções, a cada dia. Por que eu gosto dessa tradução? Essa tradução, né, o jeito com o qual Lucas colocou, ele além de ser mais explicativo, porque dizendo que a gente tem que acordar todo dia pensando em Deus, e dormir todo dia pensando em Deus, ou seja, diariamente. Vamos enfatizar primeiro na cruz? Jesus, né, de acordo com os historiadores, ele pesava um peso médio da pessoa, que é entre 70 e 80, 90 quilos, né? Uma cruz, ela completa com a sua haste principal, como Jesus carregou, ela pesava mais ou menos 135 quilos. Então, não vamos perder a ênfase naquilo que é a cruz que a gente vai carregar, tá? A gente tem que primeiro negar a si mesmo, que já é difícil. Tudo aquilo que a gente crê, tudo aquilo que a gente viu, tudo aquilo que a gente viveu, a gente tem que negar e agora ser participante daquilo que Deus nos ensina no dia a dia, né? E aí você toma aquela cruz pesada de 135 quilos, torna e vai seguir a esse Jesus, não é? Aí, na Via Crucis, quando Jesus andou, obviamente, eu vou usar essa metáfora, né? Mas Jesus não caiu no sentido que eu vou falar para que nós caímos, né? Na Via Crucis, quando Jesus estava a caminho de ser crucificado e carregando a sua cruz, teve partes em que ele caiu, ele tropeçou e caiu. E nós, irmãos, embora nós lutemos todos os dias para seguir aquilo que Jesus fez, nós ainda estamos nesse mundo, e nossa carne, ela tende para as coisas do mundo, e a gente luta todo dia. Eu estou falando isso como um motivo de esperança, não como deliberadamente deixando uma brecha para que a gente faça coisas erradas, porque aquele que aproveita-se de brecha para fazer coisas erradas, este é o sepulcro caiado, tá? Ele é sujo, sem princípios e valores por dentro, mas segue as regras. Esse é o religioso. O que eu estou dizendo é que ele fala assim, vai ter dias que eu mesmo lutando, igual o meu filho, eu ensino para ele sempre sobre a Bíblia. Ele sabe, ele caiu lá na sala de aula, o professor pegou o celular dele, eu ensinei para ele, ele se arrependeu, chorou, me abraçou, e de volta. É ele carregando, começando, né, aprendendo a carregar a sua pequena cruzinha, que não é pequena, é pesada mesmo para ele, proporcionalmente tem o mesmo peso para todos, tá, gente? Mas também sabemos que na carta de Romanos, né, Coríntios 10, quer dizer, ele fala que ninguém vai ser colocado um peso, um sobrepeso maior do que aquele que Deus sabe que você consiga carregar. Então, a nossa cruz ela é muito pesada. No caminho, no percurso da nossa Via Crucis, a gente pode dar umas tropeçadas, mas a gente levanta, se arrepende, olha de novo para o Cristo, que é o nosso Salvador, e continua rumo ao alvo, que é o Jesus Cristo, né? O nosso 10 acaba por aqui, né? Com o nosso artigo 10, e depois ele entra, mas ele foi muito breve no capítulo 11. Então, vou ser tão breve quanto ele, porque eu acho que ele procurou enfatizar até os textos, 2 textos escolhidos por ele, estão no capítulo 10, mas não menos importante, tá, gente? É só porque a gente tem um cronograma e é o que ele achou de mais importante aqui. Ele fala agora que João Batista, nessa época, estava preso. Por que ele estava preso? Porque ele não sucumbiu àquilo que o mundo ensina como correto, ou aquilo que é aceitável pelo mundo, ou aquilo que é o padrão do mundo, e mesmo assim ele pregou a verdade, a despeito daquilo que poderia ter acontecido. João Batista pregou contra aquilo que estava acontecendo, que além de ser um casamento errado, eles cometeriam adultério, que o Herodes, né, casou com a Herodias, que era um incesto, né, casando com uma mulher de um parente, na realidade, né? E por isso ele foi colocado. Depois disso, a maioria, pelo menos, sabe a história de que cortaram a cabeça de João Batista, mas mesmo lá, ele ainda perguntando de novo, mandou pessoas para perguntar se o Cristo era o Cristo mesmo, e ele enviou, olha as coisas que estão acontecendo aqui, as coisas que estão sendo feitas, olha as pregações, e mandou esse recado de volta para Herodes. Eu queria... Vamos lá, só um momentinho, gente. Jesus lamenta as cidades. Jesus... Se lembra, anteriormente, a gente falou que quando a casa te hospedar, né, e for de bom grado, fica a vossa paz, mas esse é o nosso texto bíblico, né? E a casa que não te hospedar, volte a paz contigo, e aquela casa fica lá. E aí Deus enfatiza que essas cidades que tiveram oportunidade, que ouviram falar do Cristo,
Engraçado que a Bíblia fala em Lucas 8 que todo mundo que é semeado a palavra, ele recebe de bom grado, né? Pelo menos a princípio, assim, na primeira, quando isso parece interessante, é legal. E aquele que for terra fértil vai frutificar e dar frutos, vai crescer, nascer, crescer e frutificar. O que cai na rocha ou pelo caminho, ou pela areia, o diabo vem e tira, né? Então essas cidades, elas ouviram, elas sabem da verdade, elas são conscientes da verdade, mas não aceitaram. E Deus fala para elas o quê? Que vai ser pior para elas que tiveram a oportunidade de ser pregado o evangelho do que para cidades como Sodoma e Gomorra e outras cidades que padeceram aqui na terra e depois hão de ser julgadas no fim dos tempos também, quando Jesus voltar. Aqui na nossa conclusão, na conclusão da nossa revistinha de hoje, ele enfatiza o Mateus 10:38, né, que fala que aquele que não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim, né, que a gente enfatizou agora no nosso tema, né, no artigo 10 nosso, e fala um pouquinho mais sobre isso e faz a pergunta no final se a gente está pronto, né? Se a gente está pronto para seguir a Deus, negar a nós mesmos, todos os dias, diariamente, como está lá em Lucas. Mas eu quero terminar não com Mateus 10:38. Eu quero terminar com um versículo que é muito conhecido de todos. Eu cresci numa igreja católica. E é engraçado que quase toda semana leio esse texto. Eu acho ele muito bonito. E eu quero ler aqui para os irmãos, tá? Está em Mateus 11:28, porque ele para mim, eu não sei porquê, mas eu sinto afago, aconchego de Deus quando eu leio esse versículo. Então, eu vou ler para a gente terminar, tá? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém, irmãos? E até mais tarde, né, quando a gente for falar no Zoom, tá bom? Obrigado. Nesse encerramento, irmãos, gostaríamos de convidar os irmãos e pedir a atenção dos irmãos para o nosso encontro interativo às 18 horas pelo Zoom, né? Como eu sempre digo, esse encontro é um encontro complementar do estudo da IBD, que é ministrado pelo YouTube, todos os domingos às 9 da manhã. E esse encontro tem a finalidade de interagir, de compartilhar, né? Todos os alunos da IBD, os professores, aqueles que se interessarem, poderão participar através desse encontro interativo pela sala do Zoom, né? E eu convido os irmãos para mais esse domingo aproveitar esta oportunidade. Convido os irmãos aí também dos seus lares para abrir seus cantores no hino 452, cujo título é Decisão. Já cantamos na abertura a primeira e segunda estrofes. Vamos cantar agora a terceira e quarta estrofes, né? Vamos ter o acompanhamento, sempre a gente tem o acompanhamento da nossa irmã pianista, Erlúcia Maria. A letra dos hinos sempre consta da tela, para que todos acompanhem e cantem junto, né? Temos um grupo, o quarteto da família pastoral, que nos ajuda, né, através do cântico, para que a gente acompanhe, né? Temos a regente da igreja, a SEMI, que dá sempre essa força, essa atenção, para nos auxiliar no cântico desse hino, para que todos possam participar dos seus lares. Depois desse cântico, nós vamos ter a oração final, que vai ser apresentada a Deus pela nossa irmã e aluna da Escola Bíblica, Áurea do Nascimento. Somos
seus fiéis, quem de Cristo ao lado sempre vai andar, quem quer ajudá-lo, poucos a chamar, pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teus Senhor. Querido Pai de amor, nós te agradecemos, ó Deus, nesta manhã gloriosa, Senhor, em que podemos ter estudado a Tua Palavra, Senhor, para que possamos, ó Deus, guardá-la também em nosso coração, Deus, para assim ser aplicada em todo o nosso viver, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui Tu tem nos ajudado, ó Deus. Continua, Senhor, abençoando, ó Deus, também o nosso irmão Elias, que está à frente desse trabalho, Senhor. Abençoa toda a sua membresia. Abençoa, Deus, o nosso pastor, todos os seus familiares. Oh, Deus, continua nos guardando, nos dando graça e nos livrando de todo o mal. Em nome de Jesus.